Olá, gente, mais um podcast é da nossa conta, né? Eu estou aqui ó, com o Cris, minha querida Cris aqui, nossa diretora executiva da Fundação Paulo Cavalcante. Aliás, dia de passagem, quase que ela faz essa entrevista hoje com você, Paulinho. É só porque eu quase que eu fico naquele voo, né? Você viu que teve Sim, sim. São Paulo, atrasou todos os voos, cancelaram vários voos. Gente, sejam muito bem-vindos. Vamos nesse nosso bate-papo de sempre aqui, falando sobre cidadania. E hoje nós temos aqui, Cris, um orgulho, uma Sim. pessoa que, junto comigo, junto com Isabela e outros, né, fomos 10 que recebemos o prêmio, né, prêmio de cidadão voluntário, oferecido pelo vereador Theo Sena. Theo Sena, e na Câmara Municipal, Câmara de Vereadores, né, e foi muito legal. E aí eu tive o prazer de ouvir a história que vocês vão também ter compartilhada com vocês hoje também. Cris primeiro, né? Cris, seja Gente, bem-vinda e apresente nosso Paulo, querido mais uma convidado. vez estamos aqui no podcast É da Nossa Conta e hoje, gente, um episódio muito especial com a história fantástica do Paulo, seu xará. Meu xará. Estou hoje com dois Paulos, né? Paulo Brito, que é presidente da instituição Lar, Amor e Vida, né? Que tem uma história de vida fantástica que todo cidadão brasileiro deve se inspirar, porque a força desse homem é transformadora, minha gente. Seja muito Bem-vindo, Paulo. bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cris. Obrigado a todos que nos ouvem. Eu estou muito honrado em estar aqui. Quero aproveitar esse momento para agradecer o vereador Theo Sena e toda a Câmara Municipal de Salvador e a Santa Casa de Misericórdia que nos premiou. Exatamente. E quero te parabenizar também, uma homenagem muito merecida. Não conhecia a tua história nem a tua luta, mas depois do dia 5 tenho te acompanhado, tenho visto na sua rede social e me sinto emocionado e honrado em estar ao lado de vocês. Quero agradecer a Cris também com essa maneira baiana de nos receber, que nos deixa à vontade, um sorriso que só os brasileiros têm. Sim. Que quem sabe ser feliz é os brasileiros, quem sabe sorrir é os baianos, que mostra toda a arcada dentária, toda a língua que a gente mostra que de fato somos felizes, embora muitos desafios que nós enfrentamos nessa sociedade, às vezes tão excludente, mas não perdemos nunca a fé e sempre caminhado pela frente. Muito obrigado. Obrigado, que agradecemos nós. Nós estamos muito felizes aqui. Vocês vão, aproveitem. Não deixem de compartilhar também, se gostar, né? Fazer um likezinho pra gente. E vamos divulgar, vamos fazer com que esse movimento de cidadania ele seja efetivamente nacional, que ele fortaleça, né? Eu estava vendo uma coisa interessante, eu voltei também agora de Santa Catarina, e indo agora para também aqui na Bahia, no município de Santo Antônio de Jesus, né? A convite da nossa associação comercial de lá, para a gente ver também observatórios. E aí, quando eu vejo o Observatório Social, é lá em Lages, tem Chapecó também, aí você vem aqui, nosso estado também tem. Quando você começa a andar por esse Brasil afora, ver tantas e tantas ações e atitudes maravilhosas, eu digo, rapaz, eu estou certo, nós estamos certos. O que a gente precisa agora é conectar. Por isso nós criamos uma rede nacional, exatamente, de integração de todas essas ações, que são classificadas por ações. Sim. Entendeu? Como a de vocês, como a de outras, tem primeiro, segundo setor, todas que tenham a ver com cidadania. Mas vamos ao nosso caso, vamos bater o nosso papo. Cris, eu queria que você fizesse as perguntas, eu queria que você conversasse um pouquinho, eu queria ver a sua atuação, que eu estou preparando já para a próxima, ela está aí tocando o barco, fazendo isso também sozinha, quando eu pensei, e agora? Se eu não pegar esse voo? Vamos lá. Gente, olha, eu tenho mentoria diária com o Paulo, viu? É uma grande oportunidade. Realmente tenho me desenvolvido muito nesse sentido e estamos aqui, Paulo, hoje, Paulo Brito, Sim. ao lado de Paulo Cavalcante, mas hoje a ideia é conhecer a sua história e inspirar os cidadãos que acompanham o movimento Via Cidadã a também serem agentes de transformação, né? Quando eu estava lá na Câmara, tive a oportunidade de acompanhar a cerimônia do prêmio de vocês dois, eu fiquei assim impressionada com a sua capacidade de ressignificar a sua vida e a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Sim.
Paulo, me conta um pouquinho como foi que isso começou na sua vida. Olha, eu volto a repetir, uma das coisas que eu mais gosto de contar é a história da minha vida, porque eu fui um projeto como muitos outros baianos, como outros negros, outras pessoas que vêm de uma família disfuncional. Eu fui um projeto que tinha tudo para dar errado. Eu fui um projeto feito para não dar certo. Mas com a graça de Deus e de muitos amigos, de muitos anjos, eu posso dizer que eu sou um exemplo de superação Certeza. e tive muitas pessoas no meu caminho que me ajudaram muito. Porque ninguém faz nada só. Verdade. Eu costumo dizer, o Lar Amor e Vida hoje é uma instituição que nós acolhemos 92 idosos e assumi um novo desafio. Nós estamos assumindo agora o Lar São Francisco de Paula, que os seus gestores foram presos, né? E agora não quero entrar em méritos. Uhum. E nós estamos assumindo esta casa. E os idosos, o poder público fechou a casa, prendeu o gestor e deixou os idosos lá ver navio. E nós estamos assumindo agora esta Quantos idosos casa. são? Lá tinham 38. 38. E a gente estamos vendo como é que nós vamos fazer agora. E tenho certeza que quem está me ouvindo vai se sensibilizar com essa história. E assim, então, a minha causa não é apenas a causa do Lar Amor e Vida. A minha causa é lutar pela causa dos idosos, por aqueles que já não têm mais força para gritar, por aqueles que já gritou muito, já fez muito, mas não tem mais força. E por isso nós estamos, e chamo a todos a abraçar esta causa. E voltando para a minha vida, como foi que isso começou? Na realidade, eu não tive escolha. Sim. Eu nasci em uma família completamente disfuncional. Minha mãe morava aqui, na ladeira da montanha. Era uma mulher que, durante muito tempo, teve que vender o seu próprio corpo para manter a família. Tenho certeza, hoje eu tenho um programa de acolhimento, eu distribuo camisinhas, preservativos e óleo para as pessoas, para os profissionais do sexo. E tenho um bate-papo legal com eles. E vejo nas histórias delas, né, e deles, alguns casos, a minha mãe, e entendo que ninguém vai para esse mercado porque quer. Não é o sonho de infância de nenhuma mulher um dia dizer: eu vou vender o meu corpo para sustentar a minha família. Ninguém sonha com isso. Quando você pergunta para uma criança: o que é que você quer ser quando crescer? Ela vai dizer: eu quero ser médica, quero ser professora, quero ser cozinheira. Quer ser tudo na vida. Mas eu nunca vi na minha história de vida, e olhe que o Lar Amor e Vida, inicialmente começou, nós acolhemos cerca de 150 crianças. Nós éramos o maior abrigo de acolhimento para crianças dentro da cidade de Salvador. E quando nós conversávamos com aquelas crianças que tiveram seus direitos negligenciados, que foram abandonadas, que estavam em situação de rua, quando nós perguntávamos para ela qual o seu sonho, nenhuma delas, eu nunca ouvi nenhuma criança dizer: o meu sonho um dia é ser uma prostituta. O meu sonho um dia é arriscar a minha vida, estar nas esquinas das grandes avenidas de Salvador, vendendo o meu corpo para sobreviver. Esse não é o sonho, mas às vezes as pessoas são empurradas para isto. Sim. E eu não tive o prazer, porque quando eu nasci, minha mãe, ela sai desta vida para uma vida, tenho certeza, melhor, em um andar superior, com outras histórias, outras expectativas de vida, mas não era o sonho dela. E aí nasce o meu desafio, porque a minha mãe, ela teve 25 filhos, e cada um de um pai, porque ela dizia que de homem ruim só se paria uma vez. É verdade. Como é que é? Que de homem ruim só se paria uma vez. E aí ela procurava um homem bom, mas não achou, mas ela tentou, viu? Sim. Foram 25 investidas, e assim, e a gente até brinca com essa história, mas é uma história muito, muito desafiadora. Sim.
mas eu comecei acolhendo crianças. O Lar Amor e Vida, inicialmente no seu projeto, era acolhendo crianças em situação de rua, porque eu já estive em situação de rua. E quando eu me converti ao Evangelho, em 1991, a nossa igreja, que ficava na suburbana, nós começamos um trabalho de distribuição de mingau aqui no centro histórico, porque Salvador já foi a capital dos meninos de rua, era a cidade que mais tinha meninos de rua. E na década de 70, 80, 90, cada esquina que você andava aqui em Salvador tinha aqueles trombadinhas, né, que era assim chamado, cheirando cola, era 5, 6, 7 em cada esquina. E Paulo, quantos anos você tem? hoje 50. 50 anos. Isso. Então, quando você fala, só para você tinha quantos Sim. anos, então, quando você se converteu? Eu me converti aos 13 anos de idade. 13 anos. 13 anos de idade. Interessante. É. E aí, quando a nossa igreja vinha para aqui, quando eu cheguei aqui, eu disse, não, eu já vivenciei isto. Eu acho que apenas levar alimento para essas pessoas que estão na rua é alimentar a miséria na rua. Distribuir alimento nas praças, você não dá ao indivíduo a oportunidade de E é transformar. isso que Paulo defende também, né? A Que a gente pessoa- precisa levar conhecimento para essas E pessoas, outras oportunidade de alternativas. transformação, Exatamente. Isso é perfeito. né? Isso aí foi muito importante. Você está dizendo, desculpa, Adalfo, só Por favor. mas é importante, em virtude da nosso papo que a gente falou, né? Que a gente, Sim. Aham. é o que eu digo também. É o que eu falo. Eu digo assim, não adianta você ter tantas entidades que, veja bem, pelo amor de Deus, não desistam, continuem fazendo, É. porque eu vou até lembrar um papo meu e de Cris, que nós fomos no escritório uma vez, quando eu estava falando da Bolsa Família, e eu dizia que a gente tem que dar uma porta de saída da Bolsa Família. E a gente tem que dar uma porta de saída, a gente não pode ficar só dando Bolsa Família. E aí eu falei do medo, que tem muita gente que já está em condições de desistir, já pode deixar a Bolsa Família, e já está ganhando dinheiro suficiente para se manter, mas ela tem... A insegurança. Aí ela disse isso. Ela fez, Paulo, você já passou fome? Aí quem me falou isso também foi ela e foi Pedro do BNB também no podcast. Sim. Quem já passou fome tem medo. Você Verdade. sabe se eu perder isso aqui, eu vou perder isso aqui também, eu tenho que me segurar em algumas talvez salvações. Então continuem fazendo, continuem dando. Mas veja bem, o que nós estamos falando, que você está dizendo, é que precisa de algo mais, precisa da transformação. Precisa. Porque se você apenas alimentar, porque se tem uma coisa que todos nós seres humanos gostamos, é do novo. Uhum. Gostamos do novo. Mas nós temos medo de deixar o velho. Então, a partir do momento que a gente apenas, concordo contigo, que é de fundamental importância que a gente, naquele momento, mate a fome daquele cidadão, mas não pode parar ali, porque você termina escravizando as pessoas ali. Elas terminam sendo escravo do mais do mesmo. Sim. Então, o que nós precisamos garantir para essas pessoas, como eu já vivi em situação de rua, é que ela pode ser diferente. Ontem, eu estava na penitenciária Lemos de Brito, porque eu faço parte do grupo de intolerância religiosa aqui o Cornib, na Bahia, Sim. e quero até pedir a vocês que convide o Padre Lázaro, o Algan Elias, a mãe de santo de Oxum, Fátima de Oxum, Mônica de Oxum e muitas outras pessoas. E eu estava ali na penitenciária Lemos de Brito, na área feminina, e nós estávamos falando para um grupo de pessoas de mulheres que teve a sua liberdade privada, está ali cumprindo pena, que elas podem e devem ser diferentes, porque eu sou a prova viva disto, que se alguém acreditar na gente, e mais do que isso, não basta as pessoas acreditar. É necessário trabalhar a autoestima das pessoas para que eu acredite em mim. E quando a gente faz com que a pessoa acredite nela mesma, a transformação começa ali. É verdade. E hoje eu digo que a Cris pode duvidar de mim,
O Paulo pode duvidar de mim, vocês que estão nos ouvindo podem duvidar de mim, mas se eu acreditar no meu potencial, eu levantar a minha cabeça, chamar por Deus, a nossa história pode ser transformada. Exatamente. Eu achei... Dentro da... Desculpa. Vai lá. Dentro da... Nosso bate-papo é assim, né? Ficou a cabeça ali borbulhando, Paulo também, porque a gente quer realmente conhecer e também trazer alguns conceitos do movimento Via Cidadã, né? Dentro da filosofia da consciência cidadã participativa, a gente tem um tripé, né? Que é o eu responsável, o eu atitude e o eu transformador. E dentro desse eu responsável, a gente trabalha também a inteligência cidadã, justamente para desenvolver tanto a autoestima cidadã, mas levar conhecimento para que o cidadão desperte e enxergue qual é o meu papel diante do nosso país, né? Das decisões políticas do nosso país. Então, a gente trabalha essa inteligência cidadã para que o indivíduo ele tenha conhecimento necessário para poder distinguir, né? Dentro do nosso país, dentro do nosso meio político, porque todos nós somos cidadãos políticos, né? O que é certo, o que é errado, o que o poder público tem feito para o povo, né? Que está em situação de vulnerabilidade para os idosos, para as crianças e tudo mais. Então, a gente trabalha isso para que as pessoas elas consigam se sentir gente e agente de transformação, e essa gente de transformação sabendo, entendendo o seu papel, né? E também sabendo filtrar algumas questões políticas partidárias, né? Então, a gente tem muito isso dentro do movimento Via Cidadã, para que a gente entenda o cenário do nosso país, por que as coisas estão tomando o rumo que elas estão. Enfim, mas depois eu volto a esse assunto, porque eu queria também falar sobre essa sua consciência cidadã política, que eu notei lá, mas eu falo depois. Vamos lá, Paulo. Não, conclua, você, por favor, pode concluir. Pode concluir? Pode concluir, porque o que eu ia colocar a ele, mas se você quiser concluir, conclua, depois eu vou tocar o barco, é o seguinte, a gente traz o eu que ela falou é responsável, o eu transformador, muito da atitude da pessoa. Sim. Então, a sua história, como a minha história, como a história de Jesus Cristo, como a história de Lula, como a história de Buda, como a história de Maquiavel, de Gandhi, quem a gente quiser, de quem Mandela, e cada um tem uma história. Sim. O grande lance da consciência cidadã, da inteligência cidadã, ela passa por esses movimentos claros, que são o nosso movimento que a gente faz de ajudar o próximo, mas a inteligência cidadã é a capacidade de avaliação crítica e analítica, né, das informações. E ela só tem base, ela se fundamenta, se sustenta com conhecimento, com estudo, mas com mais do que o estudo. Quando você desenvolve essa capacidade que a gente tem, como pessoas racionais, da gente poder saber fazer as interpretações corretas, e mesmo que a gente saiba que não sabe, né, a gente tem certeza que não sabe de tudo, mas a gente busca, né, ou seja, e muda, né, ou seja, buscar e mudar, eu quero dizer assim, você pode dizer alguma coisa que me convença, como eu falei, sim. Já pensou também na fome, né? Aí eu tenho que dar um jeito de entender que eu não estou desestimulando quem está acabando com a fome ali. Sim. Mas eu estou falando que a gente precisa dar uma saída. Agora vamos lá. Quando você está na penitenciária Lemos de Brito, e você está motivando, trabalho contra a intolerância religiosa, né? Que está na nossa Constituição Federal Brasileira. Sim. Né? As polarizações, todos os níveis e tipos variáveis de polarizações, de eu contra ele, nós contra ele, eu estou certo, a minha religião que está certa, a dele não serve, política também, né? Também é a mesma coisa. No caso específico, a gente defende muito que o poder emana no povo. A gente defende que nós temos uma fração ideal desse poder. E qualquer veja bem, que queira se candidatar a ser presidente da República, qualquer um que queira se candidatar, tem o direito que ele tem de se candidatar. Sim. Ele quer ser, como eu chamo, o síndico desse grande condomínio chamado Brasil. Né? Quando você mora no meu prédio, você tem um prédio que tem uma fração ideal do apartamento que é seu, mas tem uma área comum, né, que tem a fração ideal daquele poder, daquele condomínio, e você tem um síndico, como eu já fui síndico várias vezes, a gente administra um condomínio. Não é verdade? Sim. Então, o que eu estou querendo colocar é que a gente precisa compreender que, no caso da política, né, partidária,
Nós temos as legendas, é isso que eu chamo a atenção, e nós escolhemos aonde que nós queremos que é o nosso candidato para nos representar. Quem é que a gente vai dar nossa procuração, que é o nosso Sim. voto, nossa confiança para defender os nossos interesses. Então, no caso específico, no caso aqui nosso, eu tenho interesse efetivamente de promover a Constituição Federal Brasileira. Eu quero que a Constituição Federal Brasileira seja entendida, compreendida e praticada, exercida, através da nossa democracia participativa. E acredito que pessoas como nós, como você, como eu, como as pessoas que estão assistindo, que são associativistas, que são líderes empresários, que são aqueles que menos precisam, digo todo dia isso, os que menos precisam de saúde pública, educação pública, segurança pública, moradia, são os que mais podem fazer pelo Brasil. Porque assim está na Constituição Federal Brasileira. Na realidade, eu acredito que a justiça ela foi feita justamente para parar a quem menos pode. Porque a justiça ela não é para defender o rico, porque o rico tem como se defender, né? Não, desculpe, aí eu tenho que desculpar. Quer dizer, a justiça é justiça. A justiça, Sim. assim como você não pode ter intolerância religiosa, assim Sim. como você não pode ter discordância das nossas cores, nós somos todos humanos. Todos como iguais. E fala, ninguém está juntos, sim. E a justiça é acesso a todos. A todos. E vai tratar todos iguais. Iguais. Mas quando eu digo o seguinte, quem menos tem o conhecimento é quem mais precisa. E Ter o conhecimento. ter o conhecimento. Mas E esse conhecimento, de muitas formas, por exemplo, assim, eu sou um semi-analfabeto, certo? O que é semi-analfabeto? Semi-analfabeto é porque eu só estudei até a 4ª série. Entrei na escola na 2ª série, e entrei por um acidente, porque quando minha mãe morreu, todos os meus irmãos adentraram no mundo das drogas, e o crime se instalou, de certo modo, na nossa família. Então, eu morava em um bairro, em Alto de Coutos, onde minha família era muito respeitada. E naquela época, não existiam as facções que existem hoje, e a gente só entendeu que um dos meus irmãos e mais 3 pessoas na época, que era conhecido e temido, por exemplo, aqui, tinha um cidadão chamado Peixe Frito, que era temido em Salvador. Sim. Em um certo determinado lugar. E tinha Doda, que era meu irmão, que era temido em Alto de Coutos, naquela região lá. E tinha Ravengá, que era temido em outro espaço. A gente só veio entender que essas pessoas não eram tão perigosas depois que chegou as facções em 2005 aqui. Então, e a fama deles, mesmo depois de eles mortos durante muito tempo, ainda tinha, do bebê a bordo, de lá da suburbana, e tinha aquela coisa. Então, um dia, para vocês terem ideia, se vocês muito legal. puxarem a minha ficha, meu histórico escolar, minha família nunca me matriculou na escola. Porque não era cultura. Todos os meus irmãos são analfabetos. Eu sou um semi porque ainda... Você furou a bolha completamente. E aí o que aconteceu um dia? Eu ia para frente de uma escola chamada Amélia Rodrigues, e lá eu via as crianças entrando, e eu tinha inveja daquilo. E como eu não sabia que eu tinha inveja daquilo, que eu desejava aquilo, mas aquilo não fazia parte da minha vida, eu jogava pedra, né, no telhado. Eu jogava pedra no portão de zinco, fazia aquela zoada, eu perturbava o que eu podia para a escola. E quando foi um dia, ninguém fazia Muito nada legal. porque temia a minha família, porque meus irmãos eram envolvidos com essas situações sociais. E quando foi um dia, um vigia novo, não sabia do que se tratava, me pegou pelo braço, apertou o máximo que ele pôde e me levou, fez: diretora. Matricule esse menino. Na matricula, não. Olha aqui, esse perturbado que joga pedra no telhado e que bagunça aqui na frente da escola. Eu consegui pegar ele. Quando a diretora viu, e a diretora, uma mulher muito sábia, ela, com certeza, ela hoje já não está mais viva, ela olhou assim e disse: meu Deus, eu tô vendo agora os irmãos desse menino vêm aqui. Eu acho que passou na mente dela, né? Tocando fogo na escola, matando esse vigia. Mas ela de uma maneira muito sábia. E o destino proporcionou aquele momento para minha vida. Ela fez: não, esse menino é tão bonzinho.
Quando ele me vê na rua, ele vem, me abraça e diz: benção, tia, como é que você está, meu filho? Mas, desculpe a expressão feia, eu não eu estava ali completamente perdido, me sentindo preso, acuado, não sabia o que ia acontecer comigo. Eu tinha por volta de meus 10, 11 anos, não sei te dizer bem. E aí eu me senti acolhido naquele momento de aflição. E nada melhor do que uma voz amiga, quando você sente que está no erro, quando você se sente condenado, quando você se sente que agora é o final da vida. E ela me abraçou e disse: benção, tia. E eu aproveitei aquele momento. E ela fez: agora você vai para a sala de aula e vai ficar comigo. E ali começou a minha vida. Então, Que Então, maravilha. você trouxe esse amor maternal também, esse acolhimento de sim, mãe, né? e aí ela pegou uma folha de papel, algumas folhas de papel, porque ela não queria que eu levasse aquela mensagem que o vigia tinha me pegado para a minha família, porque ia ser uma situação bem desafiadora. E ali ela me deixou, me deu caderno, me deu caneta, e aí começou a minha vida. Aí Então ela me própria, colo- ela mesma tinha essa sensibilidade, nem Sim, preocupada com isso, mas ela já entendendo que você entendeu também, já uma pessoa madura, professora, diretora, disse: não, eu vou aproveitar e vou trazer ele para trazer para cá. o meu lado. Macumba esse menino. E aí eu comecei a minha vida escolar. Como ela precisava de alguém que tivesse bastante tato para lidar com alguém na minha idade, que nunca tinha pegado num lápis, não sabia o que era um Sim. caderno. Na minha família não tinha histórico de vá estudar, vá se matricular. Minha mãe não era essa. Não é que ela não tinha isso para nos oferecer, porque ela tem toda os filhos o melhor dela. E daí então eu me senti Essa naquela mãe que você está falando já era que estava cuidando de você, porque sua mãe tinha morrido. Não, eu estou falando agora que minha mãe não deixou essa herança para a nossa família, Isso né? é importante. E aí eu comecei a ir para a escola, e aí ela botou diante de um professor chamado Moacir, que ele hoje ainda está em nosso meio. E ali ele Manda um teve. abraço para ele, Moacir, obrigado. um beijo, um abraço. Você faz parte da minha história. E aí eu comecei na segunda série. E aí, lá nessa escola, eu fiquei, estudei a segunda, terceira e quarta série, que era uma escola pequena chamada Amélia Rodrigues, que era do Centro Espírita Seara do Mestre de Tia Maiave. Tia Maiave era uma mulher maravilhosa. Tinha um centro espírita, dentro desse centro espírita ela tinha essa escola. Uma mulher de muitas posses, muito rica, e quando ela faleceu, antes de ela falecer, ela levava presente para todas as crianças daquela região, que era uma região muito pobre. E eu tive a oportunidade de visitar ela em um abrigo, em um lar de idosos, e ela disse: agora já não tenho mais força para continuar a escola. Ela foi para um lar de idosos e lá ela continuou Legal. a sua missão. Conecta, e aí eu fiquei naquela escola, na Amélia Rodrigues, até a quarta série. Aí eu fui para uma outra escola quando fui no ginásio. Só que quando chegou no ginásio, eu não tinha lastro para estar em uma escola, né? E aí entrava um professor, e eu lembro que lá na nossa escola, a escola comunitária, às vezes faltava um professor, um só professor, e ficava nas 3 salas, 4 salas. Mas, Paulo, aí quando chegou lá deixa eu só concluir isso, por favor. Quando chegou no ginásio, eu já fui para a Anfrisa Santiago, que fica na suburbana, ao lado do Hospital João Caribé. E lá era um outro mundo. Meus irmãos, lá não tinha. A fama de meus irmãos, que era na Baixa do Joá, não alcançava lá. Então ninguém me respeitava. Eu não era temido. Entrava um professor, saía outro. E eu não conseguia entender nada. E eu digo: bom, aqui não dá para mim, eu não consigo entender. E aí não terminei, que não pude continuar os meus estudos, né? E aí foi uma coisa muito assim. Mas, por favor, fale. Você falou de conhecimento, né? Mas o conhecimento na vida é muito relevante. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm esse conhecimento intrínseco de vida, de ser humano, que você compartilha com a gente. Então, você compartilha saberes muito importantes e necessários para o mundo que a gente está vivendo hoje. E, com certeza, a vivência que você tem, a bagagem que você tem com as pessoas, ela fortalece não só você, mas as que estão no seu entorno. E no dia que eu estava lá na Câmara, né, que eu tive a oportunidade de ver você cobrando as pessoas que são formadoras de opinião e formadoras de políticas públicas a olhar para o idoso. Então, Paulo, eu identifiquei nele um cidadão consciente, porque é um cidadão que está cobrando
quem mais pode fazer? Não tenha Aquilo dúvida, Paulo mas não falou. tenha dúvida nenhuma. Isso aí não tem nem a questão toda aqui, quem está falando, é exatamente isso, né? Uhum. É mais, né? Nós estamos, na verdade é essa, o trabalho que Paulo desenvolve é extraordinário. A questão que você vê como é importante também a fé, né? Sim, sim. A forma como você exatamente dirige e buscou suas energias. Foi legal também naquela fala que você falou, que foi muito bacana, que eu botei até um artigo, não sei se você viu. Eu queria até que você corrigisse, se tivesse uma coisa errada ali, mas depois que eu entendi que você estava um dia muito desesperado e que você chegou na casa que eu queria que você contasse o nome dela, e aí chegou na casa dela e disse, pô, eu tô desistindo, não tô conseguindo alimentar as crianças, tá? Ah, ela parece que quem ajuda, quem é voluntário, não tem tempo de desistir. Uma coisa assim que Sim, você sim, sim, botou. sim, Conta sim. essa parte que é legal também. Quando nós começamos o Lar Amor e Vida, o Lar Amor e Vida, O nome dela estava lá, mãe 95. Nilzete, Newsette. Hoje, do Beijete. Lar Benedita Camorugir. É um dos lares mais antigos. E quando nós começamos com criança, né? Uhum. E aí tinha e hoje o Brasil tem muitas políticas públicas voltadas para a criança. E acho isso maravilhoso, sensacional. E quero abrir aqui também para dizer o seguinte: eu parabenizo a Rede Bahia, que está fazendo uma campanha incrível agora para o Natal, acolhendo brinquedos, né? Não sei o nome da campanha agora, mas quando você acolhe o brinquedo, você está acolhendo apenas parte da sociedade, que são as crianças. No mês de outubro, a Rede Globo, a quem tem o meu respeito, fez uma campanha do Criança Esperança, que arrecadou milhões. Uhum. Eu acho isso importante. Mas eu pergunto, uma das coisas será que só as crianças que é a esperança do país, que é o futuro desse país? Primeiro que eu não acho que a criança é o futuro do país. A criança é o presente, ela já está aqui hoje. E eu acho que deve lutar, deve ter todo esse desempenho. Mas eu pergunto o seguinte: por que a pessoa idosa é tão esquecida na nossa sociedade? Uhum. Por que nós não temos uma só campanha de rede nacional? Já pensou se alguma emissora, algum órgão dissesse assim: olha, hoje vamos lutar para cada brasileiro doar 10 centavos para os idosos, sabe? Nossa campanha. Não há nada. Assim, o que é que nós temos visto na mídia? O que é que nós temos visto na sociedade dizendo assim: queremos fazer algo pelos idosos? Uhum. Uma campanha a nível nacional, a nível regional. Mas, gente, nós não podemos olhar os nossos idosos como final de linha. Idoso não é algo para ficar escondido. E você sabe por que a nossa sociedade hoje está assim, tão perversa com os nossos idosos? Porque esses idosos que hoje estão idosos, quando era jovem, não pensou no futuro. E nós precisamos entender, Paulo, se nós não morrermos, nós vamos envelhecer. E nós precisamos, desde já, lutar por políticas públicas voltado para a pessoa idosa. Nós precisamos lutar por aqueles que já não têm mais força para lutar. Uhum. Por exemplo, assim, tudo para idoso é de péssima qualidade e tudo para idoso é muito caro. O idoso, ele não tem prioridade em nada. Eu digo que a idade nós temos pior idade, mas prioridade nós não temos. A legislação até traz algumas prioridades para o idoso, mas a questão, Paulo, não sei se você concorda comigo, sou muito observadora, né? Em todo lugar que eu vou, eu fico observando o comportamento das pessoas em relação a várias temáticas, inclusive o idoso. Então, assim, por exemplo, no ônibus, tem lá a cadeira reservada para o idoso. Eu que sou usuária de transporte público, o jovem está lá sentado e não levanta de jeito nenhum, a velhinha está lá pendurada, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar também a educação. Mas né? quando a gente... Deixa eu aproveitar, me permita uma coisa, que eu não vou perder essa oportunidade, não. Uhum. Esse projeto de lei que eu já falei para você, já falei para todo mundo, já falei para todas as Santas Casas, já falei com a Confederação Nacional das Santas Casas, já falei com os queridos Mirócles, já falei com todo mundo, sabe, desse projeto de lei popular, com as associações comerciais do Brasil.
né? E é impressionante como as pessoas não têm a atitude. Eu não estou pedindo dinheiro, aqui é diferente. Esse prateleira popular é o prateleira popular apenas o prateleira solidário, que cria uma lei que as doações que as pessoas fizerem às santas casas, às entidades filantrópicas, que elas sejam abatidas no seu imposto de renda direto. O que é isso? Ora, eu não sei se vocês têm os SEBAS, né? A certificação o SEBAS é a certificação. Sim, não temos, mas Mas, conheço. mas porque no caso você cuida dos idosos e não é o SUS. O SUS não tem previsão para cuidar de idoso? Olha, na realidade, o que é isso, é exatamente isso que, assim, política pública para idosos é igual à linha do Equador. Ela existe, mas ninguém vê. Quando você fala que o governo até dá, por exemplo, assim, você sabia que na regulação do SUS, o idoso não é prioridade? Se acontecer, vamos imaginar uma coisa, eu quero usar uma coisa muito Na feia, e vai que dá. regulação não tem, porque todo posto de saúde que a gente vai tem escrito lá, prioridade idosos. Sim, mas deixa eu dizer o seguinte, A nosso regulação é que chega. regulação, deixa a regulação para transferência, para atendimento e para cirurgia e tudo mais. Não tem nem para idoso, nem para criança, nem Não, para para criança gestante. tem, mas para idoso não. Uhum. Deixa eu te dizer uma coisa feia, horrível de se imaginar. Em um cenário, vamos dizer que tem um idoso em uma casa e de repente entra uma pessoa marginalizada e ali entra em confronto e um fere o outro. Os dois são baleados. Chama a SAMU, leva os dois para o hospital. Quando chegar no hospital, tem um meliante, né? Aquele cidadão que tentou praticar um furto, o idoso reagiu e ambos se feriram. De quem é a prioridade para ser atendido? Do meliante. Do meliante. Por quê? Questão de Porque idade? porque o SUS, o sistema entende que o idoso tem menos Probabilidade de menos complicação e com a aí a prioridade vai ser sempre do mais Jovem. jovem. Vai ser lei ou é É uma lei, cultura? não, é lei. Não sei que lei não sei, mas é isso que acontece, né? E aí eu peço como assim, não sei te dizer qual lei exatamente, mas é isso que acontece. Sim. Então, quando nós chegamos nas UPAs, às vezes eu passo por 5, 6 UPA para uma pessoa de 80, de 90, de 100 anos, porque nosso abrigo tem 4 centenários. Uhum. Nós temos idoso lá até de 105 anos, e convido a Uau, você, 105 anos. 105 anos, lúcido, orientado, sem diabetes, sem Uau. sem pressão alta, mas teimoso, quer fazer tudo só, quer ir no banheiro só. E diz que é namorador ainda, viu? Então, assim, Só essa parte aí que eu acredito. mas vamos acreditar, né? Vamos. Ele está dizendo. E aí o que a gente precisa, nós precisamos entender é que a sociedade que não trata com respeito os seus idosos não tem direito de olhar para frente com dignidade. E Verdade. nós precisamos lutar. Eu acho que nós precisamos, sim, lutar por políticas públicas para a criança, mas cadê a esperança dos idosos? O que de fato. Por exemplo, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Só para ele provocar Por um favor. pouquinho, que eu estou doido para ele provocar para isso. E roubarem o INSS? A Rapaz, aposentadoria dos idosos. Olha bem, você está falando do idoso que sequer tem um filho, uma filha, um parente que acolha ele na casa dele, né? Mas alguns, como você falou, desses 105 anos, ele está ali teimoso e ele, se tiver o dinheiro dele, a aposentadoria dele, ele quer ficar no lugar dele, ele quer, né, sim. namorar e tal, mas ele tem o dinheiro. Quando você vê um governo permitir, seja qual for o governo, viu, Sim. que as pessoas armem um esquema para roubar Os idosos. os aposentados. Eu acho que foi. Por favor. Desculpa. Eu acho que foi um dos piores tapas na cara da sociedade que eu já vi nos meus 30 anos, né? Assim. Olha,
Eu nunca vi. Eu tenho 34 anos, né, de vida social e eu nunca vi um filho ter um processo chegar ao fim por abandono de incapaz, porque abandonou seus idosos. Uhum. Nunca vi. Então, quando se fala em idoso, é muito. A gente olha o idoso como algo que tem que ficar escondido, como algo sem direito. Uhum. E é essa cultura que nós reproduzimos cada dia mais. Parece que essa sociedade que cada dia cresce, né? A população idosa está crescendo, mas quanto mais cresce, mais parece que fica invisível. E por quê? Porque não tem voto, não tem força para gritar. Você vê que não tem. Existe a bancada dos evangélicos, existe a bancada dos católicos, existe a bancada do agronegócio, existe a bancada das minorias, mas cadê alguém, uma bancada para os idosos? Quer ver uma outra coisa muito perturbador para mim e que muito dói? Na cidade de Salvador, existe o Hospital das Crianças, e acho o Matagão Gesteira, tiro o meu chapéu, tem uma Excelente, paixão, tem uma maravilhoso. minha admiração, e Ah, tinha que sim. ter até mais de um, certo? Espetacular. Tem o Hospital do Câncer, o Aristide Maltês também tem o meu respeito e uma admiração incrível por um homem que viveu à frente do nosso tempo e por isso nós temos esse hospital. Temos o Hospital do HIV, a casa, que também tem o meu respeito. Tem o Hospital Do homem. do homem, tem o Hospital mulher. da mulher, tem o Hospital veterinário. Se um cachorro hoje passar mal, tiver em situação, Gato. um gato passar mal, uma tartaruga passar mal, um pássaro passar mal, tem, sabe assim, tem algo assim. Isso é para um hospital veterinário. Aqui é para o hospital do câncer, ali é para o hospital da criança, do homem, da criança. E o idoso? E o idoso, nós não temos um só posto de saúde especializado na saúde do idoso, onde o idoso vai chegar lá e vai ser atendido, vai sair com suas medicações, vai sair com seus encaminhamentos. Isso é verdade, porque se isso é verdade, é inclusive um grande lance para qualquer um prefeito de qualquer município, para um governador. É uma bandeira fantástica, né? O cara fazer, nunca teve, eu faço um hospital, um atendimento para idosos. Mas o grande. Mas o grande. Mas é porque tem duas coisas que nós não acreditamos, nós seres humanos, a nível de consciência profunda. É que um dia nós vamos morrer e que um dia nós vamos envelhecer. A ficha não cai. A ficha não cai. E quando vem cair essa ficha, nós já não podemos fazer mais nada. Quando eu converso com os idosos lá do meu abrigo, eu percebo que eles viveram a vida toda pensando que sempre teria disposição física, mental, emocional, que sempre ia gerir sua vida. Nós nunca pensamos que um dia, que amanhã, é possível que a gente não tenha. Deixa eu lhe fazer uma Por pergunta, favor. só para orientar, porque eu fiquei preocupado comigo, como idoso, Fala assim, com você e com o Cris, vamos se preocupar com você também que está me assistindo. É isso que Eu estou falando isso, eu estou contando. Minha mãe tem 95 anos, né? Está inteiraça, eu vi ontem ela pedalando, fazendo a fisioterapia para bicicleta, uma velocidade maior do que a minha, né? Então tá difícil, essa vez é tão difícil levar ela. Ela disse isso, que ela é mais velha de 13 irmãos, que eu já lhe falei isso, e eu acho que só tem hoje 4 vivos e ela é mais velha e está viva lá. Passou um tempinho no hospital, na UTI, saiu e tá danada Que aí. bom, que bom. Bom, mas tá arretada. É como ela diz, ela fala assim, minha filha, essa morte, quando ele vem pegar, eu falo assim, meu filho, tá lá, vai mais para trás, tem meus irmãos aí atrás, me deixa aqui que eu ainda tenho que fazer. Mas veja bem, ela tem os filhos, né, para acolher e assim por diante. Eu tenho meu sócio lá, o Manzini, também, tem na casa dele também a avó dele, né? A avó de Gabriel. E assim muitas pessoas. Mas a pergunta que eu estou lhe colocando é o seguinte, vou insistir na pergunta. A gente aí faz o trabalho nosso para que a gente tenha a nossa aposentadoria. Sim. E aí a gente sabe que a aposentadoria paga esses anos todos,
trabalhamos e a aposentadoria não é suficiente Sim. nem para segurar o remédio. Remédio é brincadeira. Se você vê a conta de remédio, porque você deve. Eu acho que eu ia perguntar a você, você está lá. A sua é filantrópica, então você não tem fim lucrativo. Não, Então, é uma ONG, é um é uma instituto, ONG. é uma ONG. Isso. E aí, e você? Você é professor, você faz. Que é a sua atividade para você segurar uma peteca dessa? Pronto. Eu, graças a Deus, eu fundei a ONG, eu moro na ONG desde a sua fundação e hoje eu continuo morando lá. Você é pastor? Sim, sim. Ah, Então a mas é uma nossa. igreja? Você tem igreja? Não, eu sou pastor batista e a nossa instituição era para-eclesiástica, porque infelizmente também não há o carisma hoje das igrejas evangélicas de abraçar também essa causa. Uhum. Na realidade, e tem advogado aqui, não tem? Caso eu fale alguma coisa, você me bota para me defender. Então, vamos... Eu sou advogado. Deixa então... eu contar então um pouquinho para você ficar mais Sim. vai se identificar. Vai. Sim. Você falou, eu sou semi-analfabeto, não foi o que você disse? Sim. Meu pai também só tinha um terceiro ano primário, minha mãe era professora primária, já apareceu umas 200 vezes, Uhum. e eu só fui me formar em Direito, tenho 8 anos. Sim. Eu tenho 66. Então, para a gente se chatear ou se dizer, agora eu vou fazer qualquer coisa e fazer e aprender, a gente aprende A hora a hora que a gente Sim, quiser. é verdade. Eu nunca na minha vida soube escrever. Eu dormia quando lia um livro, eu não consigo ler a legenda de filme. Então é que eu tenho dificuldade, né? Por causa da minha dislexia. Então eu estou lendo, aí daqui a pouco vai, eu não consigo. É tão esforço tão grande para conseguir. Nunca assisti um filme pela legenda. Então, quando o filme americano é terrível, né? Porque eu não sei inglês, e nunca, não sei mesmo, e não conseguia ler a legenda. Então, mas eu também assim escrevi 2 livros, escrevo todo dia e tal. Então, veja bem, graças, claro, né? A meu querido amigo também, Niquel, né? Que é o meu chat GPT vivo. Existe. Niquel, né? Nem educador, existe. Né? Que vai lá e corrige as minhas coisas no celular. E aí o que acontece? E a gente faz o que a gente quer, conquista o que a gente quer. E aí, o direito que eu fui fazer exatamente em virtude da minha querer descobrir como eu posso exercer a minha cidadania, como é que eu posso transformar o Brasil, como é que eu posso fazer isso. E aí vem todos esses outros movimentos, né? O podcast, o portal, associativismo, participação. Uhum. Essa conversa com você que eu estou aprendendo muito. Mas eu queria entender assim, como que a gente faz, né? Como a gente faz com as políticas públicas, para que a gente possa também garantir que mais idosos, você entendeu? Sejam assistidos para não precisar ter que ter uma ONG de acolhimento a esses jovens. Então, a pergunta que eu faço é: qual a política pública, qual a ação que a gente poderia fazer? Você deu várias ideias, você falou de campanhas da televisão para a doação, para apoiar, mas o que é que a gente pode fazer no nosso Estado para garantir que aquela aposentadoria, porque nós estamos envelhecendo, né? Sim. A população mundial está vivendo mais. Sim. E a população mundial, graças a Deus, a gente já conseguiu criar, né, agora a área de ouro, né? Então você tem a valorização dos idosos, ninguém mais quer se aposentar, né? Ou seja, já quer continuar trabalhando, porque a atividade termina, qualquer atividade termina dando longevidade. Então, o que é que você pensa, que você que está lá dentro cuidando, o que é que você acha que poderia contribuir muito para evitar que você tivesse que assumir uma nova geração de idosos abrigados? Mas eu quero responder essa pergunta, por favor, Cris, anota aí para mim essa. Sim. Mas eu quero antes do direito que você falou. Eu quero responder, quando eu pergunto se tem direito, é porque vocês perguntaram, você me fez uma provocação muito interessante, seu Paulo. Por que um governador, um deputado não pega essa bandeira dos idosos? E aí, o que eu vou falar é muito feio, e aí, se caso ficar, vocês me defendem depois. O sistema hoje é feito
para que os idosos, principalmente de baixa renda, não existam. Porque tudo para idoso é muito caro. Uhum. Então, manter um hospital para idosos é caríssimo. Hum. Porque tudo para idoso, além de ser muito caro, é de péssima qualidade. É custo para o Estado. É custo para o Estado. E me parece Os que planos o de saúde Estado. também, para ajudar a acessar esse Sim. processo junto com você. Hum. Os planos de saúde também. Então parece, o que eles fazem é para dizer assim, não pode existir idosos, principalmente se for de classe baixa. Porque a gente, quando você vai, por exemplo, um idoso que está no nosso abrigo, quando a gente tem, às vezes chega um idoso que estava em situação de rua, como nós temos vários lá, a gente vai, tenta tirar documento e tudo é uma demora, e quando o juiz decide dele tirar documento, quando a gente dá entrada no INSS, incrível, todos são negados. Negados? Negados. Aí eu pergunto, por que o INSS nega todos? Eu digo que é um sistema. E qual é a intenção do INSS? Que eu acredito, qual é a intenção do sistema? Vamos negar 100. Porque se 80 não recorrer, a gente já teve essa economia. E se desses 80, dos 80 que recorrerem, e como não vai ter o provento, vai morrer. E aí a gente também não precisa pagar. Então, você está compreendendo? É uma realidade. Então, eu vivo isto, e eu não sei se eu estou infringindo, levantando falso. Não. sei. Você está dizendo que você vive. A realidade. Isso aí não pode ficar preocupado, Sim. que isso aí não tem motivo nenhum de... Eu vou provocar mais, eu vou dizer mais. Sim. Eu vou entrar numa questão mais polêmica, que é o seguinte. Você acabou de falar, você disse, olha, eu distribuo camisinha, eu distribuo anticoncepcional, né? Eu distribuo óleos e tal, Sim. para as mulheres Profissionais do sexo. profissionais do sexo. A gente ter também a ideia da gente efetivamente, uma questão que a gente não gosta de falar, é engraçado quando a gente tem alguns tabus que a gente precisa enfrentar e ser ditos. Né? Por exemplo, qual o problema, afetivo também, que é um assunto bastante delicado, de você evitar que essas pessoas tenham filhos que não têm condições de ter? Sim. Uhum. A questão da educação, da quantidade de crianças, adolescentes que engravidam, e por uma questão religiosa, aí a criança até se apaixonou está até apaixonada pelo rapaz que ela fez amor e tal, mas ela não está na hora, ela não está fazendo aquele sexo, né, achando que ela ia engravidar. Ela tem 12 anos, 13 anos, 14 anos, você sabe, 15 anos, e qual a condição que tem, criando uma outra filha para a avó, né? Ou seja, o dono lá que vai cuidar vai ser a mãe, ou vai ser o pai, ou E a mesma coisa a gente vai para uma outra questão que eu também acho que olha que eu polemizei bastante, tá? Sim. Bem polêmico, que é o que tem em outros países. Tem pessoas que chegam ao limite e dizem assim, eu não quero continuar vivendo nessa situação. Eu tenho o direito, eu já vi alguns filmes, na minha faculdade de Direito que eu fiz na Católica, coincidentemente, o professor me deu exatamente para trabalhar, para estudar a eutanásia. E eu fui, na hora, quando eu comecei a verificar e ver algumas histórias que tem na Suíça, eu acho que é a Suíça, que eu estou esquecido se é a Suíça ou a Suécia. Rapaz, com tranquilidade, a pessoa tinha um problema que ele não queria mais aguentar, já tinha sofrido de um câncer, por exemplo, já estava com a doença terminal, e ela não queria mais passar por aquele sofrimento que ela vinha passando. Né? Então ela tinha decidido, ela própria decidido, eu quero mais, eu vou resolver e tal, e com a amiga dela, né? Com a amiga dela de coisa, ela toda bonitinha, arrumadinha, comendo chocolate. O que é que você quer? Eu quero comer chocolate, tal. E ver outros casos interessantes. Depois de tantos processos bastante claros, psicológico, familiar, etc. e tal. Mas aqui no Brasil a gente tem uma questão, por ser muito grande, e é polêmica, que a gente e tem que ter cuidado, porque se não tiver cuidado, você sabe que o que mais a gente faz aqui, se a gente rouba os velhinhos, imagine matar os velhinhos. Vai ser muito mais fácil. Vai ser mais fácil. Sim. Na verdade, então a gente tem que ter um cuidado enorme com isso. Sim. Mas o que eu estou dizendo é que se a gente tivesse mais discussões
que eu fiz de propósito, eu radicalizei para chegar onde você quer. Sim. Para dizer assim, gente, que Paulo Brito dos Santos, que é o caráter da Universal, amparado na briga lá em amor de vida, está dizendo e querendo, é dizer o seguinte, por favor, Olhem para há sim uma necessidade de se olhar para o idoso e de se respeitar essa fase, e se a gente fala em igualdade, acolhimento da pobreza e um discurso de dignidade humana, idoso também tem dignidade. Sim. Idoso também precisa ser tratado com dignidade. Isso, dignidade humana é humana. Ele é humano. Não é porque ele ficou idoso, ele deixou de ser humano. Então, cidadão o que eu brasileiro, estou né? chamando a atenção aqui, contribuindo com você, eu fiz de propósito, eu radicalizei para a pessoa polemizar, pô, eu vi o cara falar de aborto e o cara falar de... Esse cara quer... Não, peraí, eu não sei, eu estou falando do idoso. Vamos lá. Já que não falando de dignidade humana, direito à vida, ou seja, no aborto, o idoso tem. Se você, então, deixar alguém morrer com dignidade, o idoso também quer. Então, assim, mas enquanto isso, você tem que ter, como sempre, que é a minha proposta para tudo, acolhimento, dignidade humana, autoestima cidadã. É esse o caminho que a gente precisa fazer para preventivamente a gente poder dar essas soluções à Bolsa Família, à nossa sociedade. Vai ser perfeita, Paulinho? Nunca vai ser perfeita. A sociedade nunca vai ser perfeita. A sociedade sempre vai ter marginais, sempre vai ter pessoa ruim, Sim. sempre vai ter. Nós não somos perfeitos. Mas, Paulo, olha, nós do terceiro setor, nós, quanto sociedade, é uma briga muito desleal. Porque para o sistema, quanto mais pessoas no Bolsa Família, melhor. A miséria, ela só é ruim para quem pensa que está sendo beneficiado a ser mantido ali na miséria. Uhum. Então, continuar no Bolsa Família é bom para muita gente, principalmente em período eleitoral. Política. Então, assim, o sistema não é feito para tirar o cidadão que está lá embaixo e puxar e dizer aí, você tem direito a ser candidato, você tem direito a mudar a sua vida. Então, assim, é muito melhor eu oferecer um Bolsa Família. É muito melhor eu oferecer comida para todos do que trazer eles para a realidade e dizer assim, você tem mais direitos, você tem direito à educação, você tem direito a emprego, você tem direito a mudar a sua história, você tem direito a seus filhos, talvez não dê. Por exemplo, eu tive a consciência que eu não tinha nem lastro, nem disposição mental, física, emocional para frequentar uma sala de aula. Mas a minha filha foi a melhor aluna que a Escola Baiana de Medicina teve. Né? Boa, pra cá, de lá. Então, e a gente, quando a gente empodera as pessoas, e eu já ouvi dizer, não lembro quem, mas gostaria de saber até para referenciar o nome dele, que não adianta tirar o povo da miséria, é necessário tirar a miséria do povo. Porque não adianta apenas tirar o povo da miséria, construir minha casa, minha vida, botar lá, às vezes sem nenhuma estrutura, porque ele vai chegar lá, o que é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar água? Como é que eu vou pagar luz? Como é que eu vou me manter aqui? Então, mas quando você começa a trabalhar a miséria dentro do povo, olha, você está em uma situação de miserabilidade, mas você pode estudar, tem ali que você vai estudar, você vai fazer um curso, você vai ter uma guia aqui para você começar a vender, e aí as pessoas vão melhorando a sua autoestima e vão ter esse senso político, crítico, e aí algum grupo pode começar a perder voto. Uhum. Então, é bem melhor cada dia eu ter programas assistencialistas que mantém onde eu vou alimentar aquelas pessoas com um pouquinho e ela vai continuar me mantendo no poder. Espetacular, muito bom, tem tudo a ver. É engraçado que só teve uma questão nossa aqui conversando, que você está colocando, que eu acredito também. Eu acho que eu fico, pessoal, Paulo, você tem batido demais nessa hipocrisia política partidária. Eu digo assim, mas meu amigo, eu tenho que bater.
Porque agora mesmo, agora todo mundo aplaudindo a redução de carga horária. É todo dia, todo santo dia as pessoas balançam o povo brasileiro, que jamais vai acordar se não tiver um antídoto, se não tiver, que é a educação pela inteligência cidadã. Ele vai acordar que ele não vai conseguir perceber, não vai enxergar isso. Então, veja bem, o que você está dizendo é importantíssimo. Por isso que eu fiquei aqui o tempo todo agoniado olhando para o senhor ali para ver se o senhor filmar você falando, porque é uma parte que você falou de para lá para a câmera. Sim, Porque é isso mesmo que acontece. A gente tem que parar de querer usar o povo, certo? Ou seja, com a questão que parece ser bom, boa para ela, mas ela se acha assim também, porque ela não está sendo iludida, né? E agora e ela não consegue perceber o direito que ela tem, por isso que eu fiz a Constituição. Então, quando eu disse assim, pô, você vem com essa questão de redução de carga de trabalho, mas com o mesmo salário. A gente já sabe que o salário mínimo brasileiro ele é insuficiente para garantir o mínimo de dignidade da pessoa humana trabalhando. Se nós tivéssemos uma educação pública eficiente, sim, tudo bem. Se a gente tivesse um orgulho da nossa educação pública com eficiência, se a gente soubesse que a escola pública estaria dando o melhor de si, como a gente quer comparar com a privada, sim, né? Porque não é todas as privadas são boas, a maioria também é de péssima qualidade, poucas que se destacam. Então, também, se a gente tivesse uma saúde pública, como você falou, eficiente, que atendesse indiscriminadamente todo mundo bem, que tivesse leitos para os idosos, para as crianças, para todo mundo, não precisava botar regulação, não. Precisa da regulação onde tem deputados, onde tem pessoas que têm Negociam reserva, né, doutor? Se nós tivéssemos uma saúde pública, uma segurança melhor, porque a educação daria uma segurança melhor, porque as pessoas estariam acolhidas, não precisariam ser empurradas, e aí levariam a questão de uma infância onde elas estivessem exatamente como você está falando, que eu me identifiquei muito bem também com você, quando eu também fazia a mesma coisa na escola. Eu também fui aquele cara também que perturbava, no fundo, porque eu me sentia, não sabia disso. Olha que engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Mas você conversando aqui, quando você falou que jogava pedra no portão, eu comecei a me ver. Por que é que eu fazia tanto movimento também? Né? Que, na verdade, eu tinha uma vontade, talvez, de ser acolhido diferente, não era, talvez. Mas vamos lá. Então, com o Estado que não nos dá o que ele prometeu na Constituição Federal Brasileira, é óbvio que o nosso salário mínimo fica caro. Se nosso salário mínimo, se nosso salário fosse 1.500 e poucos dólares, e nossa economia fosse igual ao dólar, não é 5 e poucos reais, nós temos ganhando 5 mil e tantos reais em termos de poder de compra. Então, nosso salário mínimo não seria ruim. Veja bem o que eu estou falando. Veja que tem a ver com a produtividade, com a produção de riqueza. Veja que eles criaram um inimigo, que é exatamente o inimigo que poderia ajudar a sociedade a ser melhor, porque se o nosso salário mínimo fosse 1.500 dólares, por exemplo, dólar a 5 reais, nós teríamos quanto? Nós teríamos 7.500 reais por mês. sim, sim. Aí, para o Brasil, 7.500 reais seria um bom salário mínimo, não é? Então, mas olha o que tem a ver, entenda, as pessoas não conseguem avançar para entender isso. A economia, a produção de riqueza, uma moeda equilibrada, uma moeda forte, um país próspero, levaria uma moeda que desse para comprar mais, que não estou comparando aqui, claramente, com dólar com o real. Eu estou falando isso de propósito. Agora, bote a escola pública com eficiência. Bote você não precisar ter um plano de saúde, você gasta 2 vezes, você paga 3 vezes. Paga pelo plano de saúde, paga pelos impostos para ter uma saúde pública ineficiente e paga nas doações que você faz para ajudar na saúde dos idosos, das crianças e das pessoas que precisam das casas filantrópicas. Você tem uma educação que tem um grupo de professores que estão insatisfeitos, que ganha pouco, reclama, mas eu acho que também reclama, eu também temos grandes discussões quando eu digo para eles, vocês reclamam, mas enquanto vocês estiverem professores, mesmo ganhando pouco e brigando para ganhar mais, que é outra coisa, são coisas distintas. Não deixe de dar o máximo que você pode dar, o melhor que você pode dar, para ensinar os filhos do Brasil que passa pelas suas mãos, porque eles estão passando nessas escolas públicas. Então vocês podiam fazer mais. Como, Paulo, se não me dão atendimento, não me dão infraestrutura, não me dão, então procure. Faça. Faça como nós estamos fazendo aqui. Certo? Como o Paulo fez, como tal. Porque vai me dizer. Cidadão essa mentalidade. Sim. Assim, porque assim,
Eu me empolguei, Paulo, desculpa, sim. porque realmente tem hora que você falou, você Sim. disse assim, eu vou falar, eu quero que você me defenda, eu disse, não se preocupe não, porque o que eu estou dizendo é exatamente dessa hipocrisia. Porque aí eu só para matar, para não deixar de dizer o que eu disse, ora, aumente o salário mínimo proporcional a esse dia de descanso que você quer dar. Você quer fazer 3 por 1? Então você tem 25% de aumento, faça o seguinte, deixa o cara trabalhando a carga dele, mas simplesmente aumente mais o salário dele. É porque, às vezes, o sistema. 2, mais uma só para atrapalhar. Sim. Por que, para eles, o judiciário, o Senado é top? Por que eles fazem a indenização para eles? Ou seja, Super para salário. eles têm a carga diminuída, mas eles podem trabalhar e trabalhando são indenizados e ganham. Então, até 2029, se eu não estou enganado, né, Miquel? Eu acho que é 117 mil reais. Até... As nossas leis são feitas pelos ricos. E é claro que essas leis é para bem. Não bata nos ricos. Não quero bater no rico, não. O que eu quero dizer é estado de espírito. É isso. As leis estão dominadas por um grupo político partidário e o sistema que quer só beneficiar eles, mas não pelos ricos. Porque rico você vai bater em pessoas como eu, por exemplo, que estou aqui. Sim. E o sistema. Eu quero fazer a lei igual a sua. Sim. E o sistema. Então deixa eu mudar, por favor. 1000 perdões. E o sistema quer beneficiar o próprio sistema. Pronto. Então, assim, o que acontece? Quando eu faço essas leis aparentemente maravilhosas, é para chamar populista, é para chamar a população, porque eu preciso me manter. No poder. E eu preciso, então, dizer que eu sou contra uma classe que estou do seu lado. A polarização, né, Paulo? Porque ali, existem muitos seguidores de Jesus. Muitos. Mas ninguém quer ser carpinteiro. Verdade. Na hora de botar a mão na massa, todo mundo corre. Eu vejo isso lá na igreja. Então, assim. Essa foi ótima, bicho. Todo mundo ama o pobre, mas ninguém quer abrir mão dos seus benefícios para viver como pobre. Quando eu viajo, eu fico nos meus melhores hotéis. Estou me botando aqui agora. Não, eu não sei nem o que é os melhores hotéis, tá, gente? Por favor. Então, amo o pobre, mas quando eu vou para o lugar de luxo. Exatamente. Então o sistema engana. E nós, da classe baixa, nós não conseguimos enxergar isso. A única coisa que a gente consegue enxergar é que o governo é bonzinho, porque fez minha casa, minha vida. Embora quando eu me mudar para lá, eu não vou conseguir manter aquela casa lá e vou ter que voltar para a rua. O Bolsa Família é muito bom, mas ele me escraviza a continuar sendo um miserável. Não mudou a minha situação. E no nosso Brasil, eu vou dizer uma coisa para você. A única coisa que precisa no Brasil, nós já temos leis maravilhosas, não precisa mudar nada. Com as leis que estão aí, dá para transformar o Brasil. Só precisamos de boa vontade política. Porque quando houver boa vontade, nós temos água, nós temos terra, nós temos ouro, nós temos petróleo, nós temos dinheiro, nós temos alimento, nós temos remédio, nós temos o Butantan para fazer vacinas, nós temos tudo no Brasil, nós temos tudo. Nós só não temos boa vontade. E por falar em boa vontade, nós estamos aproximando agora do Natal. E a mensagem do Natal, quando os anjos anunciaram, foi glória a Deus nas alturas, paz na terra e aos homens boa vontade. E o que está faltando aqui na terra, e vou falar agora do Brasil e da Bahia, é boa vontade. Porque quando nós temos boa vontade, todos os problemas são resolvidos. Exatamente. Gente, vamos lá? Agora, para a gente encerrar, para eu ouvir aí, já estamos com um bom tempo de aí. Falar, deixa ele falar as palavras dele de final. Você fala a primeira sua e ele finaliza. O que você acha? Não, ótimo. Vamos lá. Então, gente, convidar todos vocês que estão acompanhando o podcast da nossa conta a continuar acompanhando o Paulo Brito, Paulo Cavalcante, Movimento Via Cidadã, e também acompanhar os produtos sociais que a gente tem, que é o Livre é da Minha Conta, que é esse instrumento, né, de ampliação de visão, de consciência cidadã e inteligência cidadã. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal do podcast da nossa conta, viu? Gente, muito obrigada por hoje, por esse episódio.
Foi uma construção de pensamento assim, muito sólida, né, Paulo? A gente... Espetacular. Muito legal. Muito rico, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso de estar com você aqui. Por favor, olhe para a sua câmera, diga o que você tem, que a mensagem que você quiser, que vai te fazer aí um corte legal para você poder divulgar nas suas redes sociais. E Paula Marques, estamos juntos. Muito obrigado mais uma vez. E você vai levar aqui nossos livros e vamos ficar juntos, viu? Eu me sinto honrado e quero agradecer ao Paulo Cavalcante, a nossa querida Cris, ao programa, né? É da minha... Hã? Podcast é da o nossa podcast conta. é da nossa conta. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, seres humanos, somos um pedaço um do outro. Ninguém está solto neste mundo. Já temos a consciência que nós não devemos fazer desmatamento, que quando nós plantamos uma árvore, isso melhora a nossa vida. E a nossa consciência agora precisa ser: quando eu faço bem ao outro, eu estou fazendo a mim mesmo. Por isso, vamos nos unir. Não vamos achar que a situação de vulnerabilidade, de desprezo, de falta de oportunidade é problema só daqueles que estão lá. Pois eu sou um pedaço seu e você é um pedaço nosso. Nós somos filhos do mesmo Pai. E Deus, ele criou apenas uma religião, que é a espiritualidade. Nós que nos dividimos em católicos, muçulmanos, axé, espírita, umbanda. Deus criou apenas uma casa, que é o planeta Terra. Nós que nos dividimos em continentes ocidentais, orientais, norte-americano, europeus, mas existe apenas uma casa. E Deus criou uma única raça, que é a raça humana. Nós que procuramos nos dividir em branco, pardos, índios, negros, mas somos todos vindo do mesmo lugar e um dia iremos para o mesmo lugar. Então fica aqui a minha gratidão e vamos ter boa vontade um com o outro, amar uns aos outros, que é isso que todas as religiões nos ensinam, e com o amor de Deus, todos os desafios que nós estamos vivenciando, nós vamos conseguir superar. Meu muito obrigado, Paulo, meu muito obrigado, Cristian, e obrigado a toda a direção. Brinde aqui. Obrigado, Marta. É da nossa conta. Muito bom. Parabéns.